Vamos, pessoal, vamos. Nem fugi dela da segunda sequeira. Perdeu muito cheiro. Então, olha só. Agora vamos começar a convergir mais especificamente para o tema dessa disciplina, tá? Então, baseado nisso tudo que a gente falou na primeira parte da aula, o que eu quero dizer é o seguinte. Bom, primeiro fala bem, assim, claramente, que é o seguinte. Eu odeio essas frases, odeio uma palavra forte de propósito, tá? Tipo, a matemática está em tudo, a matemática é uma linguagem universal, essa matemática é a rainha das ciências, assim. E os matemáticos gostam muito de idealizar essas frases, né? Assim. E eu acho que os matemáticos, quando usa isso na escola, vai ajudar os alunos a gostarem de matemática. Eu acho que não vai. Eu acho que eles colocam a matemática num lugar meio assim, divino quase, né? Assim. Enfim, mas o que eu quero dizer é que esse tipo de frase, a matemática é uma linguagem universal, a matemática está em tudo, e aí chegando na forma de abordar a disciplina, o que eu quero dizer é que a maneira que eu tenho de pensar nessa disciplina é o contrário disso aí, certo? Quer dizer que a matemática não é universal, certo? Então, como isso vai acontecer como isso se manifesta na forma que eu tenho de abordar essa disciplina. Mas, sobretudo, eu quero dizer que eu interpreto esse jargão, a matemática está em tudo, porque a princípio, quando se fala da matemática, quando se fala assim, a matemática está em tudo, ou a matemática é universal, eu acho que a interpretação que se quer passar para isso é assim, que existem as coisas e nós reconhecemos a matemática nas coisas, beleza? Ou seja, a gente reconhece a matemática em tudo que está a nosso redor. Eu interpreto essa frase de outra maneira. Eu acho que a matemática está em tudo, como eu estou dizendo aí, é uma invenção de tudo. O que eu quero dizer? Em vez de dizer existe tudo e a gente reconhece a matemática em tudo, o que a gente está dizendo na verdade é que esse tudo é aquilo que pode ser matematizado. Tá? Tem sentido isso? Pode falar, que eu acho que isso não é muito fácil de entender. Ser matematizado, você diz, como ser posto como objetivo e inquestionável? Não, ser matematizado é ser quantificado mesmo, de alguma forma, ou ser pensado logicamente. Vou dar alguns exemplos disso, para colocar, acho que isso não é... O que eu quero dizer assim, eu acho que isso não é muito fácil de entender mesmo. Eu acho que eu quero dizer assim, o que é o antecedente nessa frase? O antecedente não é o tudo, é a matemática, na minha interpretação. Porque quando a gente fala, a matemática está em tudo, e uma interpretação disso, que a gente reconhece a matemática nas coisas, é que as coisas são a priori. As coisas existem e nós reconhecemos a matemática nas coisas. A forma como eu interpreto isso é o seguinte, as coisas nas quais nós não reconhecemos a matemática não são, nas palavras do Descartes, são coisas que o pensamento não deve se ocupar. Então, isso quer dizer que é uma invenção de tudo, certo? Isso tem um paralelo com um exemplo, por exemplo, que você falou das roupas de Manaus. Agora a gente fala assim, o exemplo que eu falei de Rondônia, por exemplo. Aqui não tinha ninguém, só tinha índio. O que a gente quer dizer com isso? A gente está colocando os índios de fora. Então, essa frase aí, para mim, expressa esse lugar de centralidade, a meu ver, que tem deslocado, que a matemática ocupa hoje. Tudo é matemática e o que você não pode matematizar não é relevante. Exatamente isso. Talvez, eu acho que é o que o Descartes fala, exatamente. Só dessas coisas deve ocupar o pensamento. Eu acho que é muito também daquela questão de dizer que a matemática, quando se fala que faz matemática, a pessoa mais inteligente seria quem faz história, por exemplo. Exatamente. Então, exatamente. Então, e as outras coisas também não estão em tudo? A história não está em tudo? A arte não está em tudo? Para mim, música está em tudo. Eu ouço música em tudo. Assim. E o que fica fora desse tudo? Essa é a questão.
para mim, o paralelo com isso para mim isso tem um paralelo com essa visão colonial de querer impor a si mesma como forma única de dar sentido ao mundo e não reconhecer as coisas que estão fora daquela racionalidade. Beleza? Certo? Então, nem só não reconhecer, mas colocar a matemática num lugar de que ela é superior a qualquer outra coisa. Isso. Todos aqueles que fazem matemática também são. Exatamente. Por isso que eu escutava muito isso, né? Quando um professor ele não tinha explicação para uma determinada coisa que ele estava ensinando, ele usava o argumento de autoridade. Não, mas a matemática está em tudo que você for fazer. Qualquer curso que você escolher vai ter matemática, então você é obrigado a saber isso daqui. Eu não sou obrigado a te dar uma outra explicação plausível do que está acontecendo, mas você é obrigado a aprender, e se você não aprender, você não vai fazer parte desse grupo. Então, é assim, também é o argumento de não é que tudo, e esse tudo eu não vejo. Eu vejo esse tudo, até as coisas que estão fora. Mas eu quero que essas coisas que estão fora estejam abaixo de mim. Exatamente. Então, isso de novo para mim é um avesso no mesmo lugar. É aquilo que está ali, mas é invisibilizado. Então, eu quero justamente enxergar aquilo que está fora desse tudo da matemática. Beleza? E aí, eu ia até pular isso por causa do tempo, que está demorando muito, mas essa frase aí que eu gosto muito, que é um exemplo do que o... Agora eu vou ter que pular algumas coisas, tá? Mas depois pode ficar disponível. Mas eu acho que é um exemplo do que o Giovanni está falando. Essa frase aí vem de uma tese doutorada do Diego Matos, que foi professor da Rebeca, que foi meu orientando de doutorado. Então ele entrevistou pessoas, né, assim, enfim, lá como parte da tese de doutorado dele, perguntando como é que era basicamente a relação das pessoas com a matemática. E esse menino fala assim, olha que legal não, que triste. Olha só, sinceramente, não sei onde meus professores tiraram que usamos a matemática em tudo. De coração, eu só uso a matemática para contar os trocos, mas isso que eu botei em rosto aí que eu acho que é mais relevante. Não fico olhando uma placa, tentando achar a área do polígono regular. Não vou olhar para um prédio, uma rampa e pensar qual é o seno, cosseno, a tangente, o ângulo e tal. Eu simplesmente vou continuar andando. Beleza? Então acho que isso tem a ver com o que o Giovanni falou, que é como se, assim, você tem que ver a matemática em tudo. Se você não vê a matemática em tudo, é como se você fosse uma pessoa menos inteligente. Tá? Esse menino está se sentindo desqualificado. Ele fala, esse de coração que eu acho muito forte. De coração, não veja a matemática em tudo. Foi mal. Entendeu? E até lá... É tipo com todo respeito, como pai. Exatamente. Vou te ofender. Exatamente. Vou até falar um exemplo que o bolo, que eu nem coloquei nesse PowerPoint, mas que a Natália e o Roberto ouviram há pouco tempo que eu falei isso na palestra em Manaus. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, fazendo um paralelo, que eu me identifico profundamente com esse menino. Por quê? Na escola, eu gostava muito de matemática, como eu gosto de matemática até hoje, né? Assim, isso que eu estou falando não é um depreciamento da matemática. Eu estou defendendo que a gente coloque a matemática em outra posição. Que ela está numa posição que eu acho que é ruim, é opressiva, enfim. Mas na escola, eu gostava muito de matemática e a minha pior matéria era química. E na minha cabeça, matemática era um pouco o contrário de química. Na escola eu tinha esse mapeamento. Por quê? Porque matemática eu entendia tudo. Matemática eu ia na aula, eu ouvia a aula e entendia. Eu não precisava muito estudar, porque matemática era quase assim a lógica, né? Então aquilo, tipo assim, as coisas se conectavam e pronto. Química era o contrário disso, parecia que cada caso era um caso. Né? Assim, eu não conseguia entender como é que as pessoas podem entender isso. Eu ficava pensando, porque mudava uma letrinha lá, mudava completamente tudo, né? Assim, tem esse negócio. Inclusive a cor das coisas, né? Enfim, eu não conseguia entender nada de química. E até hoje não sei nada de química. Até se falar assim, química para mim é grego, é mentira, porque eu sei mais grego que química. Enfim. Mas aí um colega, um amigo meu, aqui, professor aqui da química, uma vez ele falou para mim assim, que
para as pessoas gostarem de química, para os alunos gostarem de química, você tem que mostrar para os alunos que fazer um bolo é química. Beleza? Então, um pouco a química está em tudo também, né? Fazer um bolo é química. Aí as pessoas vão começar a gostar de química, porque elas gostam de bolo, vão gostar de química. Aí eu falei assim, para mim um bolo é um bolo, para mim um bolo não é química. Se eu olhar química no bolo, eu não vou gostar mais do bolo. É ao contrário. Assim. Então, justamente para eu gostar do bolo, eu tenho que olhar o que tem no bolo que não é química. Então, eu acho que eu faço esse paralelo, eu me identifiquei com esse menino nesse sentido. Né? Assim, o que não é, você tem que olhar, essa matemática está em tudo, você olha para as coisas só com um olhar matemático. O que está naquela coisa que não é matemática? Né? Eu quero dar outro exemplo, também é um exemplo muito particular. Vocês vão me achar uma pessoa chata, tá? Eu vou falar esse exemplo. O pessoal do grupo já ouviu, já sabem o que é, tem que fazer esse disclaimer, falar que vocês vão me achar uma pessoa chata, eu vou logo falar assim, que é o seguinte: eu não gosto de Olimpíada, assim, não é de Olimpíada de matemática, é de Olimpíada mesmo. Assim. Por que eu não gosto? Em particular, bom, primeiro, esporte, assim, foi mal se alguém gosta, foi uma coisa muito pessoal, não me achem um ET, mas é o seguinte, um exemplo, aqueles esportes tipo ginástica olímpica, que tipo assim, a menina faz lá no arco, não sei o quê, aí tipo assim, se põe o dedinho, não sei como, e dá 9,82. Ou, mais recentemente, assim, esses esportes, essas atividades que foram incluídas como esporte, tipo skate, surf, que são coisas que eu acho lindas, assim, né? Skate, a pessoa está ali numa pista, virando de cabeça para baixo, ou está na onda, numa prancha, em integração com o mar, com a natureza, com Iemanjá, aí vai lá para a Olimpíada, dá uma nota naquilo. Eu acho que isso esvazia aquela atividade de alma, sinceramente. Então, esse exemplo para mim, ele fala isso para mim, assim. Esse lugar que eu acho que é mal posicionado na matemática hoje, que a gente quer quantificar tudo. Assim. Eu tenho dificuldade até dar nota aqui para os alunos, muito menos um movimento em uma prancha de surf. Assim, eu acho que isso não é quantificável. E a gente para eu gostar daquilo, eu tenho que olhar para aquilo para além da quantificação, para além da matemática. Se eu olhar numa competição na Olimpíada, eu não vou gostar. Então é a mesma coisa do bolo. Acho que no início da minha carreira, eu não me questionava muito sobre isso não. Mas hoje, assim, quando os meus alunos me perguntam certas coisas, eu até me questiono sobre a minha própria profissão. Quando eles me perguntam, por exemplo, assim, sei lá, estou ensinando a adição de polinômio. E eles me perguntam, professora, para que eu vou usar isso? E eu me vejo naquela situação e me pergunto, para que eu uso isso? Eu falo que isso é uma coisa também. Mas aí você tem que aprender, tem que falar disso de outro lugar. Eu me vejo naquela situação, né, e penso assim, eu só uso isso para ensinar eles. Porque tirando o meu momento, né, aqui de professor ensinando eles, eu não uso isso absolutamente para nada. Eu também não vejo isso em situação nenhuma. E aí eu me coloco naquela situação e falo assim, caraca, eles falam, bem que eu vou usar isso. Não sei. Aí eu falo, você. Isso. Eu falo, bom, eu geralmente respondo, você vai usar isso para fazer a minha prova. Isso. Porque é o único sentido que eu vejo para responder a eles, assim. E eu respondo, e eu só uso isso para dar aula para vocês, porque eu também não uso. Então, eu... Só uma coisa, eu costumo responder essa pergunta com uma outra pergunta. Tipo, para que você usa o conhecimento político de ser literário na sua vida? Em algum momento na aula de biologia você aprendeu em algum momento você aprendeu sobre orações subordinadas subjuntivas e daí, sabe? Então, tipo, tem muitas coisas na escola que você aprende só para
exercitar, e aí é outra parte da resposta, Mas eu a falo gente muito de não é academia. nada com uma coisa nenhuma? Oi? A outra parte da minha resposta, em geral, envolve academia. Não existe nenhuma situação na vida real em que você vai levantar uma linha de 30 quilos. Mas você vai para a academia para fazer exercício e fortalecer os músculos, porque em algum momento da sua velhice, você vai precisar ter os músculos tonificados para poder ter uma vida saudável. Mesma coisa acontece na escola. Muita coisa você aprende para exercitar uma inteligência, para exercitar um pensamento crítico, lógico ou artístico, se não faz, para que na vida adulta você seja capaz de ler o mundo com múltiplas referências. Mas aí tem que focar nesse múltiplas, né? Mas não faz ficar muito mal. extenso, em vez de você focar em coisas que às vezes são mais importantes do que outras. Não, você não precisa um polinômio para fazer esse exercício mental, né? Você concorda Tem outras comigo? Você coisas. tem muita coisa que não cabe dentro de um ano escolar? Exatamente. Então, é uma escolha, como você falou, pontuou política em relação à escolha desse currículo. Sim. Então, quando você coloca polinômios, por exemplo, eu não estou dizendo que polinômios é desnecessário, tá? Só estou dizendo que você está tirando um monte de outra coisa que, em geral, é geometria, porque geometria é tradicionalmente colocada no final do ano. Você elimina a geometria para colocar estatística, para colocar polinômio. Estudo de polinômio, e aí eu estou dizendo estudo de polinômios, não é só a soma de polinômios. Para mim, pior do que soma é multiplicação e divisão de polinômios no nono ano, no oitavo ano. Produto notável. Produto também. notável, sabe? E aí, esse é o ponto, entendeu? É você colocar isso e não colocar um estudo sério, crítico da estatística. Matemática financeira, educação financeira, de uma maneira geral. Você não vê isso de uma maneira geral. Você vê assim. Então, vou. Hoje é onomatopeia, Mas é importante. Vou falar bom, primeiro que eu acho que tem uma coisa, assim, pra gente vai ensinar, tem vários aspectos nessa discussão, assim. Um deles, que assim, que não vai... a gente poderia ficar falando muito tempo sobre isso, a gente pode continuar nas próximas aulas, porque esse assunto vai voltar. Mas um deles é uma discussão sobre currículo, beleza? Porque eu acho que a gente tem uma visão sobre currículo, que eu acho que é uma herança dessa escola jesuíta, também que o Leandro está falando, que é uma visão completamente equivocada. Que é a visão, o seguinte, a gente tem que expor certos conteúdos e no final do ano tem que exigir que todo mundo saiba da mesma forma aqueles conteúdos. Essa visão é falsa, isso é impossível e não é bom que seja assim, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque o currículo, ele se coloca como uma coisa impositiva, né? Assim, você tem que saber isso porque para passar, etc, né? Assim, e também, e aí isso tem a ver com o que eu vou falar em seguida, porque eu acho que isso fica num lugar de absolutismo, né, de universalidade também, né, uma coisa que é uma maneira única de entender as coisas, beleza? E eu acho que aí tem uma confusão epistemológica que eu chamo, que é você entender. Então, justamente esse é o ponto que eu quero chegar. Esse é o deslocamento que eu quero fazer na matemática. Em vez de um princípio explicativo único para explicar o mundo, né, entender a matemática como uma possibilidade para explicar as coisas. E entendendo a matemática como uma possibilidade para explicar as coisas, não a única, e já eu quero dar exemplos mais matemáticos mesmo disso, é entender como as coisas em matemática se conectam internamente. E aí, pensando sobre essa perspectiva, como as coisas da matemática se conectam internamente, e pensando que essa organização interna da matemática, como eu falei, não é a única possível, beleza? Acho que aí é que está a grande coisa. A gente pensa essa matemática como única possível. Eu quero defender que não é, beleza? Mas pensando nessa conexão interna da matemática, aí eu quero dar um argumento de por que polinômios são importantes. E aí, por que polinômios são importantes? Não é assim aprender divisão de polinômio, soma de polinômio, aquele monte de procedimentos, etc. Por que polinômios são importantes? A gente já vai falar muito sobre isso também. Porque, basicamente, em cálculo, em análise, né, nessa área da matemática análise,
que é a área que é caracterizada por envolver processos infinitos e infinitesimais, né? Processo de aproximação de Nietzsche, etc. Basicamente, a grosso modo, a gente pode pensar o seguinte, adiantando uma coisa que vai aparecer mais para frente. Existem as coisas algébricas e as coisas transcendentes. Beleza? Quais são as coisas algébricas? São as coisas que vêm das 4 operações. Então, por exemplo, um número algébrico, raiz de 2 é um número algébrico, é um número irracional algébrico, porque ele vem de uma raiz quadrada. Uma raiz quadrada é uma coisa que vem das operações elementares, né? Que vem de produto, etc., potenciação, beleza? E quais são as coisas transcendentes? São π, por exemplo, é um número transcendente, porque você não chega em π, não tem uma definição de π a partir dos números naturais, só como combinação algébrica de números naturais. Está claro isso? Para todo mundo? Então, todas as frações, por exemplo, são números algébricos. E alguns números irracionais também são números algébricos. Mas existem números irracionais que são transcendentes. Π, logaritmo. Beleza? Fala. Sim, eu ia fazer exatamente essa pergunta. Quanto ao logaritmo de 2, por exemplo. É um número transcendente também. Aí demonstrar isso é difícil, tá? Mas é um número transcendente. E assim como existem números algébricos e números transcendentes, aí vamos falar sobre isso, existem as chamadas funções algébricas e funções transcendentes. Funções transcendentes são quais? Trigonométricas, exponencial, logaritmo, são funções transcendentes. Funções algébricas são o quê? Polinômios. E combinações de polinômios. Divisão de polinômio x2 mais 1 sobre x3 mais 2. É uma função algébrica. Beleza? E qual é a relevância dessa separação? É que, não sei se vocês já pensaram nisso, mas é uma coisa bem importante, que é o seguinte: as coisas que nós fazemos a conta mesmo são as coisas algébricas. Ou seja, as coisas que a gente tem algoritmo para fazer a conta, algoritmo finito, né, assim, são só as coisas que vêm das 4 operações. Beleza? E o que é um polinômio? Uma função polinomial é uma função cuja definição envolve só somas e produtos. Beleza, pessoal? Certo? Então, uma função polinomial eu posso botar lá e fazer a conta efetivamente. Por exemplo, eu escrevo uma função f de x, x2 mais 3x mais 5. Aí eu quero calcular quem é f de 2. Eu jogo o 2 aqui e faço a conta. Beleza? Faço a conta mesmo ali, tem um algoritmo. Agora, se eu tiver seno, quem é seno de 2? Você não pode fazer a conta. Então, como é que a calculadora, por exemplo, sabe que você põe lá seno de 2 e aparece o resultado? Porque embutido na calculadora, no computador, ele tem um processo de aproximação. Em geral, é um processo de aproximação polinomial. Certo? Por exemplo, o polinômio de Taylor, que é uma coisa que serve para aproximar funções. Então, por que polinômios são tão importantes? Porque os polinômios são as únicas funções que a gente calcula mesmo. As outras funções nós aproximamos por polinômios. Fez sentido isso? Beleza? Vamos falar sobre isso aqui. Agora, como discutir isso na educação básica, eu não sei. Porque eu não tenho esse lugar de fala. E nem quero dizer, porque, como o Giovanni está falando, não sou professor de educação básica. Beleza? Então, não é um objetivo dessa disciplina dizer para vocês como as coisas devem ser ensinadas. Mas é pensar nessas coisas dessa perspectiva não absoluta, né? E a gente discutindo como elas podem ser ensinadas. Mas eu acho que essa é uma resposta, não é uma resposta assim, você vai dizer isso para o seu aluno, tá? Mas é uma resposta no seguinte sentido, que a gente apresenta as coisas simplesmente de uma maneira, como eu vou falar daqui a pouco, não problematizada. Ou seja, por que existe polinômio? Existe porque existe. Entendeu? Beleza? E a resposta que eu estou tentando dar é, por que polinômio é importante? Eu acho que deve ter alguma maneira de falar isso na educação básica. Depois a gente vai ter mais exemplos para poder ver. Fala. Acho que assim, também pensando assim como a Natália, né? Tem muita dificuldade de explicar para os alunos algumas coisas que são de uma outra ordem, assim, vamos botar aqui, mais avançada. Né? E o que eu tenho tentado criar nos alunos é a cultura da curiosidade. Sim.
Mas beleza, tu não vai usar isso para nada na tua vida, mas não te traz uma curiosidade, querer saber. Vamos. Não, às vezes é isso mesmo, mas eu tento ter algum entusiasmo em passar e não simplesmente fazer, isso aqui está em tudo. Aí foi engraçado hoje que eu estava dando Então, aula. eu acho que esse negócio de estar em tudo não funciona nada. Fui dar aula de poliedros. Aí tem lá o V mais F igual a A mais 2, né? E eu fui buscar da onde que viu o V mais F igual a fazer a demonstração com eles. Aí eu estava preparando a aula, assistindo um vídeo lá, entendendo a demonstração do cara, e pensando, vou falar isso com o aluno, vou falar assim, tal, não sei o quê. E aí no final do vídeo o cara fala, mas isso aqui tu não precisa falar para os seus alunos não, só que você tem que saber. Seus alunos não. Eu falei, aí eu fiquei, gente, eu já preparei, eu vou falar essa porra aqui agora. Aí eu levei hoje para as crianças lá. E aí eu fiz uma palestra inteira para tentar gerar essa curiosidade neles. Eu fiquei 1 hora lá provando a fórmula de Euler lá e as crianças assim, ó. Aí, do poliedro? O poliedro. Aí, por que você fez isso? Porque eu quis que vocês têm que ter curiosidade nessa parada aí, cara. Não é possível que tu não achou isso aqui maneiro, cheio de conta. Aí tem um moleque que gosta, eles ficaram assim, porra, é maneiro, cara, o cara tem que falar, a gente tem que saber de onde vêm as coisas e tal. Que ano foi isso? 2º ano. Aí teve uma aluna minha, que é a primeira que retrucou, depois falou assim, olha, eu entendo o que você quis fazer com a gente. Eu não entendi nada, mas eu acho que é importante você ao menos trazer de onde está vindo isso. Pode ser que hoje eu não entenda, mas amanhã, daqui a 2, eu vou saber. Mas eu gosto de falar para eles que é uma parte da matemática que é essencial, que é o raciocínio por trás daquilo que eles estão mecanicamente fazendo o tempo inteiro. E aí eu dou sempre, por exemplo, uma coisa, eu dar uma função para vocês e pedir para que vocês calculem a raiz quadrada, as raízes dessa função. Você vai lá, usar o Bhaskara, tal, vai calcular as 2 raízes e vai me dar uma resposta. Outra coisa muito diferente é falar assim, olha só, qual que é o ângulo que um jogador de basquete precisa lançar uma bola, qual velocidade ele vai lançar essa bola para que ela atinja um aro a 3 metros de altura. Talvez seja um problema que vocês não vão, de fato, ficar olhando para isso. Né? Ninguém olha um jogador de basquete e faz isso. Mas o que é preciso pensar, o que é preciso raciocinar para que isso aconteça? Porque é isso que foi feito ao longo de 3.000 anos. As pessoas olharam um problema cotidiano ou não, pensaram sobre aquilo, se reuniram e produziram alguma coisa. Se a gente não pensa, a matemática é contínua. A matemática é uma ciência, né? Então ela tem que se permitir de continuar sobrevivendo os seus questionamentos internos, por mais que ela faça sentido, talvez na prática. Eu gosto muito de dizer para ele, porque pensar só que você vai aprender coisas para o seu cotidiano, está vindo para a escola para quê? A escola não é o lugar para você aprender, viver o seu cotidiano. Isso é uma coisa bem complicada. É o conhecimento da humanidade. Não, justamente esse negócio cotidiano na escola, que a escola tem que estar contextualizada no cotidiano. A questão é, a gente não pode na escola desqualificar o cotidiano do cara. Mas a escola vai justamente para ele também problematizar o seu cotidiano, não é para idealizar o seu cotidiano. Né? Mas já eu quero voltar nessas questões que a gente vai chegar na ideia de matemática problematizada, que também é central, que a gente vai falar, vou pular as próximas coisas, mas para chegar lá, Roberto. Não, só queria comentar que eu fiquei ouvindo o Giovanni, também essa coisa, né, da gente se ocupar, de explicar para o aluno por que ele tem que aprender isso ou aquilo. Eu estou num momento, assim, sei lá, acho que eu dou aula, nem sei mais há quantos anos, muitos anos. Só na Maré eu já dou aula há quase 10 anos, e lá especificamente, né, tem um público que traz demandas que vão muito além, né, acho que todo mundo pode imaginar, demandas que vão muito além do currículo. Então, assim, já tem muitos anos que eu estou nesse exercício de tentar trazer o currículo para a realidade, para algo que faça sentido na vida deles, e chegou um momento que eu parei. Eu parei de me ocupar de justificar, vocês precisam aprender isso, porque isso vai deixar vocês mais inteligentes. Às vezes eu já começo o ano falando, olha só, gente, existe uma coisa chamada currículo e provas que vão dar acesso. Eu tenho que explicar que tem provas que vão dar acesso à universidade, porque para muitos deles isso não é dado. Então, assim, dizer que você tem que aprender isso porque isso cai na prova também não é suficiente.
Porque, tá, mas que prova? Ninguém na minha família faz essa prova, ninguém na minha família é formado. Por que eu tenho que pensar que eu vou ser formado? Tipo, isso não está no campo de possibilidade dele. Então, nesse exercício, né, de construir aulas que fizessem sentido para a vida deles, naturalmente, quando essas coisas mais mecânicas da matemática vêm de forma muito clara. Ó, vocês estão aprendendo isso aqui porque isso aqui cai na prova do Cefet que vocês vão fazer no 9º ano. Sabe? E aí aqueles alunos que querem fazer aquilo, eles vão fazer. E aí eu comecei a me dividir. Alunos que têm dúvida e que querem fazer aquilo, fazem aquilo. A minha aula, no geral, era mais voltada para dar um mínimo de letramento para a galera, assim. E aí eu fui me desapegando do currículo. Então não tem como, dependendo da realidade, você simplesmente não tem como dizer que aquilo faz sentido para ele. Porque não faz. Sim. E outra coisa importante nessa coisa de contextualização que a gente tem que pensar, que a gente fala o seguinte, tem que contextualizar a matemática. Mas aí a gente, muito rapidamente, tá? Porque isso é uma discussão super longa. Mas tem a ver com o que a Roberta falou. A gente tem que pensar o seguinte, quando a gente fala de contextualização, quem contextualiza é o aluno, não é você que contextualiza, porque às vezes a gente já chega com um contexto pronto. Justamente aí tem um julgamento que muitas vezes é preconceituoso, aí tem que a realidade. Que realidade? Como é que eu sei qual é a realidade daquele aluno? Aí tem até que eu recomendo, uma leitura sobre isso, é o período de uma história única, né? Isso eu vou julgar a realidade daquele aluno como. Então, quem contextualiza é o aluno. De novo, isso tem a ver com ouvir o aluno, né? Assim, como é que aquilo faz sentido para ele? E a gente chega já com a matéria pronta, o conteúdo pronto e o contexto pronto. Então, a gente diz o que ele vai aprender e onde ele vai aplicar. Isso é bem complicado. Enfim. Mas para chegar na ideia de matemática problematizada, que é fundamental para a disciplina, e falar um pouco do programa da disciplina em si, eu vou dar uma adiantada, mas tudo isso que a gente falou é importante, tá? Para situar, para defender a ideia que eu quero dizer. Espero que esteja fazendo sentido, isso que é muita coisa. Olha só, eu quero só citar o Krenak e dar mais um exemplo. Então, o Ailton Krenak, né, acho que todo mundo deve ler o trabalho dele. Eu acho que ele é um intelectual muito importante, né, hoje, no Brasil de hoje. E tem esse livro dele, que chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E nesse livro, o que ele vai falar? Ele vai falar que, basicamente, para adiar o fim do mundo, nós precisamos contar outras histórias. E o que ele quer dizer com contar outras histórias? Tem tudo a ver com o que eu falei na primeira parte da aula. É deixar de pensar nessas referências eurocêntricas, coloniais, como única maneira de entender o mundo. Então, contar outras histórias é aprender outras maneiras de estar no mundo, justamente com aqueles grupos sociais, por exemplo, indígenas, quilombolas, pessoas que são oprimidas por esse sistema colonial, beleza? E tudo aquilo que a gente desqualifica, que a gente vê como uma forma inferior de cultura, etc., a gente tem que olhar para aquilo e humildemente aprender com aquilo, beleza? Porque quando ele fala ideias para adiar o fim do mundo não é uma metáfora, né? O que ele fala é que essa humanidade, que ele chama de humanidade zumbi, ela está num processo de autodestruição, né? Isso é bem evidente, né? Enfim, então ideias para adiar o fim do mundo é aprender com outras culturas, outras formas de estar no mundo. E aí eu quero dar um exemplo disso, vou adiantar aqui, que tem a ver com a matemática. Calma aí, que é isso aqui. Isso foi um episódio, né, que ilustra o que eu acabei de falar. Foi um episódio que aconteceu com uma colega, que é a Gabriela Barbosa, professora da UERJ, que trabalha com educação indígena. Então ela contou, alguns já devem ter ouvido contar essa história várias vezes, mas eu vou contar de novo assim mesmo. Ela contou que ela estava dando aula numa turma indígena, né, assim. E aí ela estava falando o seguinte, ela estava ensinando grandezas e medidas, né, assim, que é aquele negócio de quilo, kim,
de grandeza nem deveria ser isso, mas sistema, métrico, essas coisas. E aí ela estava tentando convencer os alunos indígenas de que, por que é importante a gente ter precisão nas medidas, de ter um sistema métrico que todo mundo usa e da gente conhecer as medidas precisamente. Aí ela falou isso aí. Suponha que você empresta 1 quilo de arroz para o seu vizinho, beleza? Aí, quando ele for devolver, ele tem que saber que foi 1 quilo de arroz para ele devolver exatamente a mesma quantidade que você emprestou. Certo? Tá claro o exemplo? E aí os indígenas falaram assim, não, professora, eu emprestei o que ele estava precisando. Quando ele me devolver, eu vou devolver o que eu estiver precisando, não precisa ser 1 quilo, não precisa ser a mesma quantidade. Então, acho que é isso, exatamente isso para mim, que é um exemplo de ideias para adiar os 20 minutos, de contar outras histórias. O que a gente aprende com isso? Repara, o que a gente aprende com esse grupo, com esses indígenas? Não é que eu não tenho que ensinar sistema métrico decimal, mas eu vou ensinar em outro lugar político. O que eu quero dizer ensinar em outro lugar político? Que eu não vou usar aquele sistema de medidas para balizador das relações humanas. Né? Assim, eu não vou mensurar, de novo me colocando numa posição contrária ao Descartes. Né? Assim, eu não vou mensurar a minha relação com o meu vizinho. Beleza? Eu emprestei 1 quilo de arroz, não é porque era 1 quilo, é porque ele estava precisando. Ele vai me devolver, não é porque é 1 quilo, não é porque é uma quantidade, né? É porque eu estarei precisando. Beleza? Certo? Então, eu acho que isso é bem uma... Quer dizer, esses indígenas, outras referências de relação humana. Então, é isso que eu quero dizer com outras formas que eu interpreto a fala do Krenak como outras formas de dar sentido ao mundo, a relação com as pessoas, a vida, e desse lugar deslocado que a matemática está hoje, que a gente tenta matematizar tudo. Beleza? Inclusive as nossas relações com as pessoas. Quando ela contextualiza assim, pressupõe que a precisão precisa existir para que você não seja passada por um pazinho a perna em você. O que não é uma coisa que está na cultura deles, ninguém vai passar a perna. Eu não estou emprestando, não é um empréstimo, é uma doação, é uma ajuda. Então, sentido de solidariedade, né? Não, e pode até ser, beleza, você tem que aprender juros para não ser pedir empréstimo no banco, né, no cartão de crédito, beleza, ok, mas nem tudo é assim na vida. Aí é que tá, o que está fora disso, é isso que eu quero dizer. Isso fala muito sobre conhecer o público para quem você está lecionando, né? Para daí planejar a tua aula. Para cada público vai ser uma abordagem. Exatamente. Aí, adiantando, eu falo que eu quero adiantar, mas eu vou só mostrar aqui que esse é um artigo meu e do Diego também, que a gente fala de uma formação de professores referenciada no samba. Né? Eu falei que eu ia citar muitos sambas aqui, quer dizer que a gente usa o samba como referência para falar da formação de professores. E aí eu quero só citar esse samba, que é a filosofia do samba de Candeia, de 1971, que tem muito a ver com o que a gente está falando. Para cantar samba não precisa de razão, porque a razão está sempre com dois lados. Esse está sempre com dois lados, a gente, como estava falando com o Felipe outro dia, a gente acha que a gente sempre precisa gostar e não gostar de uma coisa. Né? Isso também é uma forma de matematizar a vida. Porque na matemática, né, o princípio lógico básico da matemática é aquilo que a gente chama de princípio do terceiro excluído. Que na matemática uma coisa é ou não é. E a gente extrapola isso para a vida. Né? Assim. Então, eu acho que é isso. A razão está sempre com dois lados. E as coisas no mundo não são necessariamente sempre com dois lados. Né? Mas falando agora um pouco sobre matemática problematizada, para dar tempo, acho que dá. Basicamente, isso para mim é muito importante também. É uma ideia com a qual nós temos trabalhado aqui no meu grupo, que vem de uma colaboração com a Tatiana Roque também, e que a gente fala, primeiro essa ideia aí que a gente já falou muito,
a matemática é socialmente reconhecida hoje como a ciência da lógica, da exatidão e da certeza, certo? Só que essa ideia, e aí tem de novo o que eu chamo de uma confusão epistemológica. Essa ideia da matemática como a ciência da certeza, ela se aplica àquilo que nós chamamos nesse texto de ordem da estrutura. O que a gente quer dizer como ordem da estrutura? É a organização interna da matemática, beleza? Mas a descrição de a matemática internamente, ela se organiza pela exatidão, pela certeza, pela lógica, tudo isso. Mas essa descrição não se aplica ao que a gente chama de ordem da invenção, que é a maneira como a matemática é inventada. E a maneira como a matemática é inventada diz respeito, inclusive, à maneira como os alunos aprendem matemática em uma sala de aula. Então, a gente confunde a estrutura interna da matemática com a maneira como se aprende matemática. A gente acha que, como a matemática é, entre aspas, uma ciência exata, a aprendizagem de matemática também é exata, né? Isso aparece muito claramente, eu acho, na maneira como se ensina matemática na universidade, né? Que é tudo assim. Definição, teorema, é sempre seguindo esse roteiro. É ou não é? Na maioria das disciplinas. E esse roteiro, justamente, ele reproduz essa estrutura interna da matemática. Primeiro você dá a definição, depois você dá os teoremas que aplicam a definição e depois exemplos, beleza? Então, essa é a ordem da estrutura. A ordem da invenção não é assim. Inclusive, historicamente, isso passa uma ideia, vê se vocês têm essa ideia, de que a matemática, historicamente, ela se desenvolveu assim. Primeiro, alguém descobriu, sei lá, uma definição, beleza? Por exemplo, continuidade, só para dar um exemplo, certo? Como é que é a definição de continuidade que a gente vai aprender em análise? Se você saber de qual não, você deve ter ouvido falar que é aquela para todo F, não existe delta, todo mundo já ouviu falar nisso, né? Beleza? Para todo F, não existe delta, o x menos x0 menor do que delta, implica f de x menos f de x0 menor do que f, né? Exatamente, é isso. Né? É quase uma liturgia, né? Essa palavra. Enfim, aí a gente tem uma ideia de que alguém algum dia vislumbrou que a definição de continuidade teria que ser essa, e aí falou, continuidade é isso, e aí todos os teoremas funcionaram milagrosamente. Concordam que a versão que é passada para a gente de matemática é um pouco essa? Na verdade, quase sempre, na história da matemática, é ao contrário. As definições vêm depois dos teoremas. Beleza? Não é como está organizado hoje. Porque, em geral, é assim, a gente quer que um teorema seja válido e a gente busca qual é a definição para que aquele teorema seja válido. Então, por que a definição de continuidade é essa? Porque com essa definição vão valer certos resultados que são úteis para outras coisas. Né? Teorema do valor intermediário, etc. Beleza? Certo? Então essa é a diferença entre ordem da invenção e ordem da estrutura. E isso tem a ver com a ideia de problematização, que é isso. Posso passar? Tá. Que eu vou passar bem rápido aqui. Não sei se tem a ver com o que a pessoa está falando. Eu lembro de um vídeo do Alan, no Pablo, né? Ele mostrando os cortes de Dedekind. Ele pegando as aproximações do pi, mostrando a ideia intuitiva para depois fazer a formalização. Tá? Ou seja, você tem primeiro que levou aquela ideia, para depois a estrutura. Exatamente. Então, isso também é uma coisa importante, que a gente tem uma visão em matemática assim, que as definições inventam as ideias. Beleza? Não é passado um pouco essa visão? Sim. E na verdade as ideias precedem as definições. São as definições que inventam derivada,
né, a ideia de derivada já existia. A definição é uma tentativa de capturar aquela ideia, né, uma ideia que já existe, né? E a gente parece que os conceitos matemáticos surgiram numa espécie de mundo platônico, né? E a gente foi lá, e eles estavam lá, e a gente, beleza? Então, fala. Eu tô fazendo um trabalho com a Márcia Fusaro, analisando as respostas que os alunos deram para uma das questões da prova unificada de 2024, falando justamente sobre continuidade. E é muito engraçado ver que muitos alunos, ao invés de enunciar a continuidade, como eu pedi no exercício, eles descrevem parte da definição de maneira formal e parte como uma ideia intuitiva. Parece que o conhecimento só foi até uma parte e o resto eles completaram de maneira, sabe, improvisada. E uma coisa que a gente acabou percebendo, assim, porque houveram muitas correlações assim, dentro da análise da questão, é que a maneira como os alunos que fizeram a prova estavam respondendo aquela questão era muito informal, por um lado, e por outro, mesmo aqueles que formalizaram bem bonitinho, não aplicaram a formalização, eles aplicaram uma ideia intuitiva, sabe? Então, no fim das contas, a questão que eu estou trabalhando lá com ela é justamente o quanto que essa formalização, o quanto que essa estrutura a gente fala tanto nessa estrutura, né? Mas o quanto que a gente usa de verdade, o quanto que ela é útil de verdade até para a gente construir os nossos pensamentos. Porque aparentemente os alunos de cálculo de 2024 não se adequaram muito bem à formalização, eles estavam com muito mais propriedade para falar de continuidade de uma ideia intuitiva do que da ideia formal. Então, quero voltar a esse exemplo daqui a pouco, porque eu acho que isso aí tem a ver com uma coisa que é central do que eu quero falar, assim, última coisa, que é como a gente ouve o nosso aluno, tá? Já. Com base nessa ideia de matemática problematizada, beleza? Então, nessa ideia que a gente chama de matemática problematizada, na verdade a gente contrapõe duas formas de entender o que é matemática, digamos assim, que são muito diferentes entre si, para não dizer opostas, que é o que nós chamamos de matemática problematizada e matemática não problematizada ou naturalizada. Então, resumidamente, essa ideia de matemática não problematizada é essa que eu falei um pouco, como se as ideias matemáticas existissem no mundo platônico, beleza? E esse contraponto, eu acho que, para entender essa contraposição, eu diria assim, numa visão de matemática não problematizada, as respostas são o a priori. E numa visão de matemática problematizada, os problemas são a priori. O que isso quer dizer? Numa visão de matemática não problematizada, que é a dominante, as respostas a gente pode pensar como os teoremas, tá? Beleza? As soluções, elas existem sempre. Elas não são inventadas. Elas existem como se fosse nessa espécie de mundo platônico mesmo. E conforme a nossa ignorância vai sendo superada, a gente vai ascendendo a essas respostas. Beleza? Nessa visão de matemática problematizada, um problema é o que falta para se atingir o conhecimento, portanto. Beleza? E o problema, o que eu quero dizer como um problema, você pode entender como uma pergunta que o aluno faz em sala de aula, ou como um problema da física quântica, tá? Qualquer forma de questionamento. E um problema perde o sentido quando a resposta é atingida. Beleza, pessoal? Então, um problema, um questionamento, ele só tem valor por ele levar a uma resposta. E quando essa resposta é atingida, ele perde o valor. Beleza? Numa visão problematizada, a gente diria assim, que um problema tem um estatuto epistemológico independente da resposta. Isso quer dizer que um problema tem um valor em si. O valor do problema não está nele levar a resposta. Ele está nele próprio, certo? Ele pode nem levar a uma resposta. Tranquilo?
Então, vou dar um exemplo disso também, que é uma pergunta que eu acho que ilustra bem isso. Se eu perguntar para vocês o seguinte: existem infinitos maiores do que outros ou todos os infinitos são equivalentes? Qual é a resposta? Existem infinitos maiores do que outros. Se vocês perguntarem isso numa turma de ensino médio, o que vocês acham que vai surgir de resposta? Infinito é infinito. O que mais? Você acha que vai surgir uma resposta só ou vai ter discussão? Muitos vão falar, mas e aí? Tem o natural, aí tem o real. O natural é infinito, então o real, mas o natural está dentro do real. Então o real é um infinito maior do que os naturais. Isso. Então, aí a questão é o seguinte: dentro da matemática formal, da matemática contemporânea, existe uma teoria que responde precisamente essa pergunta, que é a teoria de números transfinitos de Cantor, sobre a qual nós vamos falar muito aqui na disciplina. E essa teoria, ela dá uma resposta rigorosa para essa pergunta, que é: existem infinitos maiores do que outros. O infinito dos reais, por exemplo, é maior do que o infinito dos naturais. Beleza? Mas essa é a resposta. No momento que a gente está discutindo isso numa turma de ensino médio, a resposta tem muito pouca importância. No seguinte sentido: o importante é a pergunta. O importante é o que vai se discutir ali e o que vai se produzir a partir dessa pergunta, independente se você vai chegar na resposta certa ou não. Beleza? Então é isso que a gente quer dizer com os problemas têm um valor em si. O valor dos problemas não está na resposta. Beleza? Isso pensando num campo filosófico. Mas pensando agora dentro de sala de aula, deixa eu orientar aqui. Vamos ali. Isso aí. Pensando dentro de sala de aula, quando a gente leva essa perspectiva de matemática problematizada para dentro de sala de aula, que eu acho que é uma coisa que muda bastante a maneira como a gente trabalha com matemática em sala de aula, que é a seguinte: a gente vai pensar que a dúvida, vejam bem, isso é muito importante, eu quero dizer, a dúvida de um aluno, ela não é uma falta de conhecimento, ela é o próprio conhecimento, beleza? Porque nessa perspectiva de matemática problematizada, aliás, na matemática não problematizada, um problema é o que nos separa do saber. Na matemática problematizada, um problema é o próprio saber, beleza? Então, quando um aluno expressa uma dúvida, ele não está expressando uma ignorância. É claro que é uma ignorância, assim, é uma diferença em relação à matemática formalizada, mas em si não é uma ignorância. Quando um aluno expressa uma dúvida, tem um monte de coisa dentro daquela dúvida que esse aluno está pensando. Então, uma dúvida, a gente tem que dialogar com a dúvida em sala de aula, não como uma ignorância, mas como um saber. Tem sentido isso? Eu acho que isso muda radicalmente a nossa posição em sala de aula. Beleza? A gente quer logo dar a resposta. E aí é isso. Quando seguimos o ensino de matemática orientado pela uma obsessão e apresentação de respostas, abrimos mão de evidenciar a potência das perguntas, tá? Aí eu quero dar mais alguns exemplos que já tem a ver com o conteúdo nosso aqui da disciplina, chegando ao final. Fala. Eu lembro que o senhor fez tanto do erro quanto da problematização, o exemplo da geometria não euclidiana. Que está aí, acho que passou aí. Então, a geometria não euclidiana, né, assim, todo mundo sabe o que é geometria não euclidiana, então. A geometria não euclidiana, ela veio de uma tentativa de se demonstrar o postulado das paralelas como teorema, beleza? Então, para entender, era para responder se o postulado das paralelas, que é de Euclides, né, que essencialmente, dado uma reta, um ponto fora dela, existe uma única paralela, é uma única reta paralela, se isso poderia ser demonstrado como teorema dos outros axiomas, ou não, ou se era um axioma em si. E o que acontece? Esse problema ele não foi bem resolvido, porque ele não foi resolvido dentro do campo da geometria euclidiana, ele criou outra coisa,
que são as geometrias não euclidianas. Então, existem contextos matemáticos onde a resposta é sim e contextos onde a resposta é não. E com esse problema mudou o estatuto da geometria, porque deixou de ser a geometria para ser uma geometria. Então, a geometria euclidiana não é mais a geometria, é uma geometria, né? Então, isso ilustra também bem essa ideia de problematização. E aí, outro exemplo que é mais próximo, Giovanni. Um pouco no slide quando a gente pensa na resposta, né? Não no problema em si, até os alunos, quando perguntam alguma coisa, no sentido de, eu estou com esta dúvida, eles esperam que a gente dê a resposta. E aí é engraçado quando a gente devolve a pergunta com uma outra pergunta, eles continuam com um cara daquela cara assim, não vai me responder. Ele vai querer que eu responda. Né? Então, assim, fala logo. Fala logo. É quase como se a pergunta não fosse uma... Não é charada, né? Não é charada, mas é quase como se aquela pergunta fosse algo que ele precisa saber para continuar. E não uma coisa que ele precisa desenvolver, uma coisa que ele precisa pensar para poder não me acompanhar, mas para se apropriar daquilo. Né? Então, às vezes, e são coisas muito simples. Às vezes eu boto no quadro uma conta, aí tem o 2 que foi para o outro lado dividindo. Aí pergunta, da onde veio o 2? Aí eu pergunto, da onde você acha que ele veio? Aí, ele veio dali, tal, você fez assim, então você não tinha uma pergunta. Aí eles começam a pensar, e eles passam a parar de tentar perguntar umas coisas assim, tentar perguntar o que é a dúvida deles de fato. Porque eles têm anseio pelas respostas só. Eles não querem saber de onde está vindo essa resposta. Por que eu estou respondendo desse jeito? Mas não é nada, porque a gente vê que isso é totalmente diferente com crianças. Você faz uma pergunta para a criança, na verdade a criança se pergunta, aí você faz a pergunta de volta, até com outras palavras, a mesma pergunta, ela vai te responder, mesmo ela, com conhecimentozinho dela, ela vai te responder, e aí a gente vai condicionando a criança na escola, tá errado, não é assim, blá, e aí ela chega tirando a resposta, ela vira um adolescente que às vezes, ao invés de te fazer uma pergunta, ele repete tudo que você falou só para confirmar se o que ele ouviu foi o que ele ouviu. Então, tu fala A, B, C, D. Aí, não, então você falou A, aí você falou B, você falou C, né, e falou D. Aí a gente fala, isso, né? Então, aí, rapidinho, eu acho que o aluno que faz essa pergunta, que faz esse tipo de coisa, por que você não falou logo? É porque ele já entendeu que o jogo daquele lugar é esse. E dentro daquele ambiente escolar, o jogo é esse. Então, a escola hoje não é um lugar de aprendizagem. É quase como uma instância burocrática que ele tem que passar. Então, ele já entendeu, para eu passar, eu tenho que fazer isso. Pedro. Mas, comentando isso, quando o aluno está frustrado porque você não entregou o resultado para ele está acostumado com a necessidade baseada em resultados. Então, o processo para ele é inútil, ele quer porque da resposta e pronto. Então, desde a base, ele já vai se acostumando nisso. Então, você trazer outra proposta para ele não vai entender na boa. Então, ele já está dentro daquela lógica ali, né? Por isso que a Júlia falou, em geral, quando nos anos iniciais, isso não é assim, né? Foi consumido pelo sistema ali. Isso vai ainda mais no nosso ensino de matemática, em que é tão claro a diferença entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Exatamente. Isso vai do aluno também, né? Quando ele tem alguma dúvida, ele vai direto para a internet. Eu descobri isso, né? Porque eu entrevistava alguns alunos de uma escola estadual e os alunos eles tinham medo de perguntar para o professor, porque o professor sempre intimidava quando eles tinham alguma pergunta. E aí eu descobri que, em vez de ter essa crítica, né, de você pensar, né, na resposta, os alunos eles correm para a internet. Então, assim, essa parte burocrática de você fazer uma prova vem também de que o aluno ele ignora todo o processo durante o período letivo e ele vai assistir um vídeo no YouTube para fazer a prova. Então, assim, eu percebi que os alunos estão fazendo muito isso. Ou perguntar o chat GPT, o que é ainda mais bizarro, porque o chat GPT mesmo quando alucina e
E é engraçado que não interessa quantas vezes a gente falha. A gente continua fazendo. Cara, mas assim, eu fico com essas ideias, né? Acredito que a vida que a gente, quando entrou no computador, assim, seria como um demônio na face da Terra. A inteligência artificial a gente vai lidar e a gente tem que aprender e ensinar a lidar. Não adianta a gente botar um patamar no nível que vai destruir toda a educação. Também a gente não pode ficar reproduzindo um dever de casa. Um dever de casa. Acabou, você não sabe. Será que a gente não utiliza isso? A gente que tem que se atualizar, a gente que tem que eu acho que está muito no começo ainda, né? A questão maior mesmo é a gente saber se adaptar com a inteligência, né? Porque ela vai estar. Ela vai parar e no ano que vem. Tudo bem, tem a inteligência generativa, que é algo que ainda está se discutindo, se está tendo, mas é só aprender, saber lidar e modificar a escola. As crianças estão dessa forma, tudo que vocês falaram aí, porque não tem propósito. É literalmente um ato burocrático. Vamos para a escola porque a escola não faz sentido. Porque, principalmente, eu acho que hoje, ainda mais as crianças e os adolescentes que estão já com a internet desde sempre, né? Eles não sabem pesquisar. Joga a pergunta em si, a pergunta completa no Google ou no ChatGPT e não faz a pesquisa, né? Isso aí que é um grande problema. Acho que o principal que a gente precisa fazer é ensinar como usar isso, talvez. Tratar isso tratar isso na escola como só uma perspectiva matemática também é superficial, porque a escola não é só matemática. A gente tem um currículo escolar que, cara, é um currículo engessado, um currículo tecnicista, um currículo que fica ali amunhando desde 100 anos atrás e a gente está aí ainda. A matemática não é separada das coisas. Pedro. Não, só para fazer uma provocação. Até o ano passado eu era professor da administração. E aí eu passava um filme, que era estatística na administração. Eu passei um filme maravilhoso, chamado Moneyball, que trata exatamente de administração, estatística e administração. Então faz essa promoção maravilhosa. Mas graduação? Fazia graduação lá na Maria Tereza. Então você dava aula? Eu dava aula na graduação? Na graduação, isso. E aí eu pedi para eles fazerem, assiste o filme e faz uma resenha, falando um pouco sobre o filme. Eles botaram no ChatGPT. Então, o ChatGPT inventou uma teoria. E aí, assim, todos eles. Aí, gente, não existe essa teoria. Pelo menos, não existe no filme. Não, Pedro, que isso? Você que não foi direito. Eu falei, gente, eu assisto esse filme há 10 anos. Há 10 anos que eu faço atividade, pelo menos 2 vezes por ano. Vocês estão dizendo que eu não assisti o filme? Não, mas... Então, assim, não é só no Fundamental 2 do ensino médio. É na graduação. É a gente. Eu já vi o ChatGPT criando um teorema para resolver a questão. A pessoa foi procurar uma resposta ou alguma ajuda no chat, o chat criou o teorema para usar naquela questão. E você lendo fala. Eu não estou memorizando, eu acabei de fazer um curso de inteligência artificial para a educação. Então, assim, eu acho que é o caminho, não tem jeito. Então, eu acho que. O caminho já foi. Quando o Romulo estava falando, quando surgiu o computador, assim, eu estava vivo, tá? Mas quando o computador começou a entrar em sala de aula, era um pouco essa, né? Assim, que agora o computador vai responder tudo, né? Assim, e é isso, a inteligência artificial erra, né? Teve um relato de uma professora algumas semanas atrás falando disso, que ela passou uma tarefa para os alunos fazer uma resenha e o ChatGPT começou a fazer referências ao sobrenome dela e ela ficou meio assim, eu não escrevi nada disso. E logo depois ela descobriu que o ChatGPT não só alucinou inventando algo que ela já não escreveu, como inclusive o sobrenome dela não era dela, era de um cara que ela inventou em Portugal e tipo, foda-se, o texto e a referência toda eram vazias. Na aula de fundamentos de geometria para grau, o sistema da avaliação foi em duplas e aí cada dupla recebeu um tema da geometria e uma observação para poder ensinar. E teve inclusive uma dupla que foi sobre inteligência artificial e essa foi muito legal, né? Porque de fato incluíram na aula, deram uma aula e depois eles fizeram uma folha, né? De questionário para a gente fazer em grupo, onde incluía pesquisar em inteligências artificiais diferentes e perguntava qual foi o comando que vocês deram, tem o mesmo comando para todos, qual foi a resposta está certo?
Aí depois a gente fazia, tentando conferir, bota qual foi a resposta que ele respondeu. Exatamente para poder entregar isso, não nos vão usar. Então, que eles aprendam a usar da forma que vai ajudar. Não pode ajudar, mas assim, sim, vai ajudar, não não é é... botar o ensino deles, né? Isso, não é acreditando que aquilo está certo. E aí foi o caso, a gente, dependendo da inteligência artificial, a gente ia fazendo, aí foi dando certo. Chegou uma hora e pediu uma imagem, a gente já não conseguiu. E como a gente estava nessa de ter um auxílio de como usar a inteligência artificial, dava para acompanhar, né, o momento que ela se perdia. Ou então, tipo assim, eu consigo usar para me auxiliar até esse momento, mas eu preciso saber o que eu estou fazendo, não posso deixar qualquer comando porque não vai conseguir ligar. E tentar, assim, né, não pode confiar em junto ser eles. Então, faço sinal da luz, é útil, aprenda a usar, até onde dá para usar, e poder, virar uma ferramenta. Usar criticamente. Um exercício legal que era a pipa, né, na imagem. A gente colocou lá e aí o chat GPT criou pra gente a pipa, tipo, soltando pipa, mas muito rápido. A linha assim, aí depois ela fazia assim, subir. Em vez de ser uma linha reta, sabe? Aí a gente foi e falou, não, tá errado. Aí ele, desculpa, vou mudar. Aí ele mudava a forma que estava tudo errado. Na verdade, a minha tese de doutorado foi basicamente sobre isso. Foi sobre não usar erros do computador no ensino de cálculo. E que era justamente aproveitando situações que o computador dava uma resposta absurda. Então, em vez de descartar isso, a gente usava isso. A questão é a gente saber utilizar o conhecimento crítico e informar os alunos para isso, para a gente conseguir usar. Por exemplo, aqui no mestrado, a gente teve uma aula de metodologia que veio o Moreno da biblioteca. E aí eu achei que ele ia levar a gente para a biblioteca, para a gente pegar os livros, assim, com uma visão bem ultrapassada da profissão. Né? E aí ele chegou e mostrou várias inteligências artificiais para a gente ajudar na nossa pesquisa. E aí eu conheci várias delas e assim, é realmente uma coisa que ajuda muito, mas só que você tem que saber usar, né? Saber também que não é só o chat GPT, tem inteligência artificial que você coloca até as referências para ele usar, para ele te ajudar. Então, assim, não é você pegar também o que está lá e colar, é você usar para melhorar suas ideias, para melhorar. Às vezes você joga uma coisa e pede para ele analisar ou revisar como você está errando. Então, é uma coisa que a gente tem que usar com conhecimento crítico e passar isso aos alunos. Que a inteligência artificial não vai substituir a cabeça deles, mas vai potencializar. Mas, bom, só uma coisa aleatória que eu faço na vida. Eu estava em 20, em 23 eu estava dando aula de programação e pedi que os alunos construíssem o algoritmo de uma calculadora. E um dos problemas, né, para a gente fazer, que eu pedi para eles fazerem, era justamente colocar um algoritmo para calcular logaritmo. E a gente tem que fazer algumas aproximações e tal, tem um código específico para ser feito, só que como o logaritmo tem algumas propriedades, existem variações de algoritmos para você calcular um logaritmo, que é o ponto. Só que eu tinha metade dos alunos usaram o mesmo algoritmo, assim, muito o mesmo. Eu parei assim, um tempo, pela minha experiência, isso aqui não foi, ou eles copiaram uns dos outros, ou eles copiaram de algum chat GPT da vida. E aí eu fui, por curiosidade, né, colocar no chat GPT e o chat GPT me deu o mesmíssimo algoritmo. E aí eu voltei para a sala de aula, não para tirar a nota deles e tal, que assim não era o foco da aula, mas para discutir com eles assim, como usar aquilo, porque eles estavam copiando um algoritmo sem ter a real noção de como aquilo ia dar problema. E aí, só para resumir, o algoritmo era muito bom para fazer logaritmos de base 10, mas se eu colocasse logaritmos naturais ou de outra coisa, já não funcionava. Então é isso, usar criticamente. Eu acho que aí é muito legal isso, assim, de você explorar as situações onde não dá certo, né, digamos assim, não tentar escamotear, né, usar só o que dá certo, senão você vai achar que aquilo sempre acerta, né. Mas, enfim, falando desse exemplo aí, que já dentro da nossa conteúdo aqui da matéria,
que esse exemplo aí que eu vou falar é um exemplo assim, que eu acho que ele ilustra bem essa ideia que é muito importante, que é como a gente, duas ideias, que é como a gente ouve o aluno e tirar a matemática desse lugar de universalidade, beleza? Então essa pergunta aí que eu estou colocando é: o que é 2/3? Beleza? E nos próximos slides tem outras perguntas parecidas que eu vou pular por causa do tempo, mas uma outra que aparece aí é o que é raiz cúbica de 7, por exemplo? Ou melhor dizendo, como você sabe que raiz cúbica de 7 existe? Essa pergunta é: como você garante? O que quer dizer, como você sabe que raiz cúbica de 7 existe? É como você sabe que existe um número que multiplicado por ele 3 vezes dá 7. Beleza? Repara que essa pergunta é muito mais complicada de por que raiz cúbica de 8 existe. Porque raiz cúbica de 8 você multiplica 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Mas raiz cúbica de 7 não tem um número inteiro nem um número racional. Então como você sabe que tem um número lá que multiplicado por ele 3 vezes dá 7? Então como sabe que existe um número que é raiz cúbica de 7? E aqui, o que é 2/3? O que eu quero dizer com essa pergunta? É uma dúvida relativamente comum, talvez alguém já tenha lidado com essa dúvida, que é um aluno no Fundamental 1 ou no Fundamental 2 ter resistência em entender uma fração como um número, que é o aluno ver assim, uma fração como 2 números. Então 2/3 não é o 2/3, né? Assim, é o 2 e o 3. Beleza? E aí tem várias estratégias, né? A gente, em geral, é importante usar a reta real, né? Para localizar o 2/3 junto. A gente coloca o 2/3 na reta real, a gente está colocando ele entre o 0 e o 1. Então a gente está incluindo ele dentro dos naturais, dos inteiros, beleza? Certo? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o aluno que duvida que 2/3 é um número, o aluno que vê 2/3 como 2 números e não como um número só, esse aluno tem toda a razão de ter essa dúvida, certo? Rapidinho. Por que ele tem toda a razão de ter essa dúvida? Porque quem disse que 2/3 é um número? Beleza? E mais do que isso, na nossa matemática contemporânea, a gente entende 2/3 como um número. Beleza? Daqui a pouco, para acabar a aula, eu quero explorar mais aquilo que a gente vai explorar mesmo nessa disciplina, que é o que quer dizer entender uma fração como um número. Beleza? Qual é a construção dentro da matemática contemporânea com base na qual nós entendemos uma fração como um número? E dizer que essa construção não é a única possibilidade, certo? Tanto não é a única possibilidade que na própria matemática grega, que é tão idealizada, como eu falei agora há pouco, né? Hoje a matemática grega é colocada no patamar na matemática grega, uma fração não era um número. Vocês sabiam disso? Ou não? Então, o Leandro sabia, claro. Quem não é de história da matemática sabia disso? Então, na matemática grega, o 2/3, que não existia 2/3, mas a razão entre o 2 e o 3 não era 2/3, era o 2 e o 3. Então, nesse sentido, a maneira desse aluno pensar está mais próxima disso do que a maneira como a gente pensa hoje. Então, por que esse aluno está errado? Por que a gente olha a dúvida desse aluno como uma falta de conhecimento? Beleza? Então, dizer que 2/3 é um número, como eu disse, é uma construção da matemática contemporânea que não é a única possível e que levou séculos para essa construção. Então, aquele aluno que chega na aula e a gente fala, uma fração é um número, e o aluno pergunta por que ele está errado, ele tem toda a razão. Mas a gente lida com essa dúvida como se isso fosse um sinal de que aquele aluno é mais fraco que os outros. Ou seja, o aluno que duvida
que 2/3 é um número, ele é considerado menos talentoso em matemática do que aquele que aceita imediatamente que 2/3 é um número. Só que o primeiro, ele pode estar pensando muito mais criticamente que o segundo. Fez sentido isso? Então é isso que eu quero dizer com entender a dúvida como um saber e não como uma falta de saber. Jonathan, depois repete. O que recorrente também é analisar só com decimal, depois não valida a fração e bota só com decimal. E também o lance de racionalizar, né? Que muitos conseguem associar a mesma coisa. Tipo, faz um cálculo e tira a validade da resposta que está racionalizada e fala, tá errado. E eles parecem que foi a mesma coisa, então tipo, gera esse senso crítico também. Então, justamente, essa é a mesma coisa. 2/3 é igual a uma fração equivalente a 4/6. Tá certo. Então, 2/3 é equivalente a 4/6. Aí o aluno que duvida que por que 2/3 é equivalente a 4/6? Assim, então, o aluno tem toda a razão de ter essa dúvida. Você falando, me lembra um evento quando eu estava no estágio, na residência. E estava no 8º ano e o professor estava falando sobre divisão, né? Sobre frações, aí tinha a fração 8º, e aí quando você resolvia, né, a divisão, ela dava 0,105. E aí ele falou, né, sobre o fato de você multiplicar ela, por exemplo, por 100 para você encontrar a porcentagem. E aí o professor falou assim, então, quando você multiplica, você pode encontrar 12,5 ou 12,50 como resultado. E esses dois valores são iguais. E aí quando ele falou isso, eu falei assim para ele, não, impossível. 12,5 não é igual a 12,50. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Um é maior do que o outro. E aí ele na hora, eu fiquei assim, caramba, como é que ele acha isso? Cara, tá na cara que não duvido totalmente, que as duas coisas são iguais. Como é que ele pensa isso? E aí depois de um tempo, conversando com o professor e tal, o que estava passando pela mente dele? E a gente chegou a uma ideia que, tipo assim, olhando pela visão dele de aluno, realmente parece que você olhando visualmente, uma coisa é maior do que a outra. E na hora a gente julga, tipo assim, não é. Na hora de falar, você tá errado. 12,50. Pra ele, exatamente o que ele pensava. E você falando, eu fiquei assim, realmente, olhando pela visão do aluno, quando ele vê, não faz sentido para ele que uma coisa é igual a outra. E aí você se colocar no lugar dele, foi o que o professor falou comigo. Se coloca no lugar dele, tenta entrar na mente dele para ver o que ele está pensando, ao invés de simplesmente não. Exatamente. Então, a identificação desses números é uma construção da matemática contemporânea. Então, você julgar que ele é um aluno mais fraco é como se você tivesse que o que mede ele ser mais, digamos, inteligente ou não é a capacidade dele de adivinhar como as coisas são construídas. Então, é isso que eu quero dizer, que me parece uma coisa crucial na educação matemática, é como nós ouvimos as dúvidas dos nossos alunos. Nós ouvimos com referência na estrutura ou com referência na invenção. Ouvir com referência na estrutura a gente tem como referência a matemática pronta. E ainda, considerando essa matemática pronta como única possibilidade. E aí a gente ouve aquilo que o aluno fala e a gente avalia aquilo que o aluno fala de uma forma assim, o que falta para chegar nessa resposta pronta? E aí, inevitavelmente, a gente vai olhar com uma perspectiva de deficiência, né? Assim, como eu disse, como uma ignorância. Mas se a gente olhar, se a gente ouvir a resposta do aluno com referência no que a gente chama de ordem da invenção, a gente inverte essa lógica, né? Assim, porque a ordem da invenção é o que aquele aluno está pensando. E dessa perspectiva que nós chamamos de matemática problematizada, como eu disse, a dúvida é um conhecimento, não é uma falta de conhecimento. Beleza, pessoal? Então isso me parece crucial. Né? E para isso, para a gente ser capaz de fazer isso, a gente precisa deslocar a matemática desse lugar de conhecimento universal. Porque aí é um conhecimento que todo mundo tem que ter igual, e não é. Beleza? Isso me parece importantíssimo. Fez sentido isso?
Podem falar se não fez. Sim? Beleza? Bom, então agora para acabar, olha só, a gente, nessa disciplina de análise real, a gente quer chegar na construção dos números reais, beleza? Certo? Então, basicamente, a partir da aula que vem, a gente vai começar falando sobre números e depois vai falar sobre funções. Tranquilo? Né? A grosso modo, a divisão da disciplina é essa. Mas a gente vai falar sobre números dessa forma que eu falei, não dizendo que um número é uma coisa universal que está na natureza. Beleza? A gente vai tentar entender o que significa a forma particular que se tem na matemática contemporânea de conceituar a ideia de número. E sem perder de vista que essa ideia não é a única possível. Beleza? Só para dar alguns exemplos disso também. Uma característica importante do conceito de número na matemática contemporânea é a ideia de abstração. O que quer dizer isso? Que um número, 5, por exemplo, 3 ou 2/3, é o mesmo número 5 que a gente usa para quantificar qualquer coisa, independente da natureza dessa coisa. Nesse sentido, que a gente fala que a gente entende o conceito de número como um objeto abstrato. Abstrato porque ele não depende da natureza, ele se desconsidera a natureza. Beleza? Existem outras culturas que não são assim. Que eles não têm, culturas indígenas contemporâneas inclusive, que não têm um sistema numérico abstrato, ou seja, um sistema numérico que serve para contar qualquer coisa. Que eles têm palavras, número diferentes, vamos dizer assim, para quantificar coisas de natureza diferente. Ou seja, a gente pode entender que nessas culturas eles não identificam uma quantidade, sei lá, de árvores com uma quantidade de pessoas. São coisas que estão separadas. Beleza? Então o exercício aqui é não enxergar essa cultura como algo mais atrasado que a nossa, ou como uma cultura que lê o mundo de uma maneira menos eficiente que a nossa. A gente vai enxergar essa cultura como uma cultura que vive em outro mundo, que produz outro mundo. E a gente não pode ter um julgamento a priori que se esse mundo é mais primitivo ou mais atrasado que o nosso. Fez sentido isso? Beleza? Fez mesmo? Eu lembrei de um exemplo também, lá do Congresso. Eu estava ouvindo um professor e um aluno de uma escola indígena, né? Um ex-aluno. E aí a professora estava comentando que ela reforça o aprendizado da numeração da linguagem daquela comunidade ali, né? O sistema de numeração deles é diferente. A simbologia, o nome dado aos números. Só que essa numeração ela só vai até 10 ou 20, não sei, não lembro exatamente. E aí uma professora comentou usando o termo limitação, eu não lembro qual foi a palavra dela, mas ela colocou como se fosse limitado ensinar daquela forma para o aluno, porque o nosso sistema ele permite muito além. Aí o menino que estudou nessa comunidade, ele falou assim, pode ser uma limitação para viver em outros mundos, mas para o mundo que a gente vive. E da forma como a gente vive na nossa comunidade, aqueles números satisfazem. Os outros são criados para viver em outros espaços, para fazer outras relações. Então, esse exemplo é perfeito que eu quero dizer, tá? Então a gente vê que a gente olha, exatamente por isso que eu falei tanto de colonialidade, tá? Porque a gente está acostumado a colocar a matemática contemporânea nesse lugar de centralidade e olhar outras formas de entender o mundo como inferiores. Então, esse exemplo que a Roberta falou, a gente pode pensar assim, esse grupo, esses indígenas, eles não contam além de 20 porque eles não são capazes. Não é porque eles não, é porque eles não querem, entendeu? E porque é isso, eles produzem outro sentido de mundo. Então a ideia que eu estou falando quando a gente fala matemática está no mundo, esse mundo não é a priori, beleza? Quando a gente tem outras formas da ciência, a gente produz outros mundos, tem outros significados de mundo, assim.
que a gente não pode comparar com uma noção de inferioridade com o nosso, beleza? Então, só para terminar, bom, a gente quer chegar nessa frase aí, aonde já está acabando, depois foi muita informação. Essa aula de 4 horas é meio ruim, mas é a maneira como a gente conseguiu encaixar lá no horário. Mas olha só, então, vocês já devem talvez ter ouvido isso, que R é um corpo ordenado completo, né? Sim ou não? Não? Tá, então. Teoria de análise de grupos bateu muito nisso aí. Teoria de análise de grupos bateu muito nisso aí. Isso. Então, R é um corpo ordenado completo. Então, isso aí tem escrito tudo que você precisa saber sobre os reais, que R é um corpo ordenado completo. Isso aí, vamos falar logo, que está gravando, mas dane-se. Isso tem escrito no livro do Elon, né? Assim. E o que eu quero dizer é que a minha posição é o contrário disso aí, beleza? Por quê? O que o Elon quer dizer com isso? Como é que ele constrói os números reais? Ele simplesmente axiomatiza. Ele fala assim, existe um corpo ordenado completo, vamos embora, beleza? Quando ele axiomatiza, primeiro ele coloca isso de novo como uma universalidade e ele esconde um monte de coisa que está dentro dessas relações, beleza? E evidenciar essas coisas que estão dentro dessas relações que nos permitem entender como são as conexões específicas que levam a essa construção que nós entendemos como números reais na matemática. Isso. E aí você fica se sentindo... Exatamente. Então, você percebeu? Trivial. Aí quando eu vi isso, eu falei, mano, Nossa, idiota. eu não percebi nada. Tá fácil perceber. Exatamente. Então, isso é uma coisa que eu repito como um mantra, digamos assim, tá? Vocês vão ouvir falar muito, que é proibido falar que alguma coisa é fácil, né? A gente tem que entender que, como professor, falar que qualquer coisa é fácil é uma violência, certo? Porque pensa bem, a gente já se sentiu assim, né? Lendo esse livro de análise, fala que é trivial, ou seja, eu sou um merda, né? E na escola acontece a mesma coisa. Quando você fala, pô, isso aqui é fácil, o aluno que está ali aprendendo aquilo no Fundamental 1, no Fundamental 2, no médio, ele diz, pô, isso é fácil, eu não estou entendendo. Você te rebaixando. Exatamente. Então, às vezes a gente faz isso porque a gente foi educado assim, mas tem pessoas que fazem isso por perversidade mesmo, né? Assim, para se colocar numa posição de mais inteligente que os outros, né? E muitas vezes que tem escrito no livro de análise, isso aqui é trivial, muitas vezes é porque a pessoa não sabe fazer a demonstração ou porque não está com saco de fazer a demonstração. Então não é porque é trivial mesmo, entendeu? Então nada... É porque se fosse trivial, ele deixava lá dentro. Tinha o clássico também, então deixar como exercício. Exatamente! Isso aí. Então é proibido falar que é algo trivial. Então, nessa abordagem convencional de análise, eu estou falando do livro do Elon, mas o livro do Elon é uma template, né? Tem muitos livros parecidos. Ele fala isso, R é um corpo ordenado completo e começa a demonstrar coisas, né? Então aqui a gente vai querer dizer o que é um corpo, o que quer dizer ser ordenado e o que é completude. E qual é a importância dessas coisas na matemática contemporânea? É curioso, professor, porque os vídeos dele, do Fábio, eles abrem discussões interessantes até. Os livros dele sempre contradizem. Porque lá ele precisa demonstrar que o saber demonstrar que não é trivial. Enfim. Mas aí a gente vai discutir isso tudo a partir das próximas aulas. O que é corpo, por exemplo? E mais do que discutir o que é corpo, a gente vai discutir um corpo é um exemplo de uma estrutura algébrica, beleza? E a gente vai discutir qual é o papel das estruturas algébricas na matemática contemporânea. Vocês já devem ter aprendido em alguma disciplina anel, corpo, né? Grupo, anel, corpo.
beleza? Álgebra 1 e 2, etc. E aí, normalmente, eu lembro muito dessas coisas também. Que o professor, ele chega na aula e fala assim, definição, um anel é não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Hã? Eu só passei de ponto 2, então. Então, um anel. Então a gente vai discutir o seguinte. Eu lembro uma aula de álgebra linear 2, quando o professor falou espaço vetorial. Que eu tive aquela. Gente, eu não estou entendendo nada. Essa sensação. Mas o que eu não estou entendendo nada? Não é o que está escrito ali. Não é assim, para todos x e y. Exatamente. Da onde isso vem, para onde isso vai. Por que é isso? Né? E estrutura algébrica é isso. Por que a gente define estrutura algébrica? E qual é o papel das estruturas algébricas na matemática contemporânea? Que é reconhecer, basicamente, vamos dizer assim, comportamentos equivalentes em conjuntos cujos os elementos são de natureza diferente. A ideia de estrutura algébrica tem a ver com isso. Né? Assim. E aí, de novo, eu estou falando isso tudo, então nessa disciplina a gente vai ter uma prática de tentar desvelar coisas que são escondidas. Beleza? E eu interpreto esse movimento de esconder coisas para colocar a matemática como algo platônico, né? Como algo assim. Então a gente vai denunciar as relações que estão escondidas ali. Então, o que é corpo? O que quer dizer ser ordenado? O que é completude? Por que essas coisas são importantes? E aí, já está acabando, tá? Isso aí eu vou falar mais na aula que vem, que está no meu livro. Esse livro aí a gente vai usar um pouco. Tem uma versão pirata dele que está lá no Google Classic já. Mas na aula que vem eu falo sobre isso, né? É uma ideia de número a partir das ideias de contagem e medida. A gente vai falar isso na aula que vem. Mas eu quero, só para terminar, falar um pouco disso aí, tá? Professor, está lá no Google Classic. Está no link do vídeo também. Qual a pasta? Não, o slide não, porque esse slide eu fiz hoje de manhã. Esse slide eu não botei, mas eu vou botar. Não, é porque esse slide eu atualizei. Esse slide antigo eu vou substituir, tá? Até amanhã eu substituo. Tá. Esse livro aí, esse livro que estava no slide anterior, não na pasta livro. Esses slides não estão lá ainda porque é isso, eu fiz hoje. Mas eu vou botar lá, tá? Tudo que eu vou mostrar aqui vai estar lá, tá? Eu não estou achando aquele livro, não. Então eu vou conferir depois. Esse livro a gente vai usar também, esse é do Cássio, esse também está lá. Esse eu não pirateei, tá? Porque esse aí ele é em PDF, ele é gratuito mesmo. O meu, esse aí o meu não é em PDF, não é gratuito, eu pirateei, tá? Mas olha só falar um pouco disso. Aquele já para a próxima aula, aquele livro? Mas se eu não estiver lá, eu confiro. É para a próxima aula, mas eu vou amanhã eu confiro se ele não está lá, tá? Aí eu mando um e-mail só para a gente ver. Eu mando um e-mail lá pelo Google Class, vocês vão receber por e-mail. Entendeu? Então. Não, é só porque semana que vem porque a gente vai falar a referência a esse livro. Entendeu? É porque eu gosto de fazer a leitura antes da aula. Tá, eu mando depois. Mas olha só o que eu quero falar para acabar a aula é o seguinte, que eu falei agora há pouco, aquele negócio, por que 2/3 é um número, tá? Beleza? Então, isso tem a ver com a maneira como a gente organiza os conjuntos numéricos e as suas estruturas na matemática contemporânea. Por que eu estou falando das suas estruturas? Porque não é só o conjunto, porque o conjunto são os seus elementos, mas é o conjunto e a sua estrutura algébrica, as operações e a relação de ordem, basicamente. Beleza, pessoal? Certo? Então, quando a gente fala, por exemplo, que 2/3 é um número, dentro dessa frase, tem uma longa, uma complexa construção. Que construção é essa? Eu estou considerando
aquilo que as frações, vamos dizer, as frações nós identificamos com os números racionais, e eu estou considerando as frações. O que são as frações? São comparações entre números naturais, no primeiro momento, pegamos só os positivos. Tá claro, pessoal? Então, quando eu falo, o que é uma fração? De novo, é uma comparação entre dois números naturais. Então, quando eu falo que uma fração é um número, o que essa frase quer dizer? Que eu estou considerando a comparação entre números naturais como um objeto matemático que generaliza os próprios números naturais. Beleza, pessoal? Certo? Então, uma comparação entre números naturais é algo que contém, e na verdade é mais do que contém, que estende os próprios números naturais. Isso está longe de ser universal. Isso, ao contrário, é muito particular. Tanto é particular porque, como eu já disse, na matemática grega não era assim. Existia a teoria dos números, que eram essencialmente o que a gente pode fazer um paralelo hoje com os números naturais, e a teoria das razões e proporções. E essas teorias, uma não era dentro da outra. Beleza? Certo? Então, os gregos não consideravam uma razão como um objeto que estende os números. Beleza? E por que eu estou falando que estende, não é só que contém? Tá? Porque não é só estender, porque quando a gente fala contém, quer dizer que eu estou considerando, eu estou olhando o número 2, beleza? E estou falando, o número 2 é um número natural e também é uma fração. Então eu estou identificando o número 2 com a fração 2 sobre 1. Beleza? Como eu disse, isso está longe de ser universal. Tá? E é mais do que isso, porque eu estou generalizando, eu estou estendendo não só o número como objeto, mas eu estou estendendo a estrutura algébrica, ou seja, eu não quero só olhar para uma fração como um objeto que generaliza o número natural, mas eu quero definir no conjunto das frações uma soma e uma multiplicação que são consistentes com a soma e com a multiplicação que já existem nos números naturais, beleza, pessoal? Certo? Isso para cada passagem dessa, né? Dos inteiros, dos naturais para os inteiros, dos inteiros para os racionais, dos racionais para os reais e dos reais para os complexos. Beleza? Então, isso, de novo, está longe de ser uma coisa simples e está longe de ser a única possibilidade de construir isso. Certo? Tá? Então, quando a gente fala uma fração é um número, dentro dessa frase tem essa estrutura, que é a forma particular como se constrói o conceito de número na matemática contemporânea. Fez sentido? Beleza? Certo? Bom, e a outra coisa só que eu quero pontuar hoje, esse desenho que eu botei aqui é um desenho representando desobediência, tá? Que eu estou botando para... exatamente. Depois eu conto mais sobre isso, né? Agora não vai dar tempo. Mas outra coisa importante para finalizar esse esquema, amanhã não, semana que a gente passa de novo nisso, que é o seguinte. Então a gente vai percorrer, nessa disciplina, a gente vai percorrer todas essas extensões até chegar nos reais, tá? Então a gente não vai... O nome é análise real porque o objeto central nessa disciplina, digamos, é o conceito de número real. Só que, de novo, como eu falei, para eu falar do número real, eu tenho uma posição contrária do elo, que é só axiomatizar. Então eu quero situar o número real nesse percurso. Beleza? Tá? Uma coisa importante para situar o número real nesse percurso é o seguinte: quando a gente passa de n, resumidamente falando isso aí, quando a gente passa de n para z, o que a gente quer fazer? O que a gente pode fazer em z que a gente não podia fazer em n? Subtrair, concorda? Ou, em outras palavras, o que a gente inclui? A gente inclui os inversos aditivos, né? Ou chamados simétricos. Beleza, pessoal? Tá? Então, a passagem de n para z,
está calcada na ideia, vamos dizer, de subtração. Podemos pensar assim, beleza? Da mesma forma, a passagem de Z para Q está calcada numa ideia de quê? Divisão. O que a gente pode fazer em Q que a gente não pode fazer em Z? É dividir. Dividir, que eu quero dizer, é ter a divisão como uma operação. Eu posso dividir quaisquer números e o resultado é dentro daquele conjunto. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, resgatando o que eu falei agora há pouco, existem as coisas algébricas e as coisas transcendentes. Desde aí que a gente, nesse percurso, que a gente começa nos naturais e vai fazendo as extensões sucessivas, passando primeiro para Z, depois para Q, até esse momento a gente está trabalhando apenas com ideias algébricas. Por quê? Primeiro a gente está trabalhando com uma ideia de subtração, basicamente, que é a adição, depois uma ideia de divisão, que é a multiplicação. Tranquilo? Quando a gente passa de Q para R, não, vou passar isso aí de novo, tá? Quando a gente passa de Q para R, a gente não pode chegar mais de Q para R apenas com ideias algébricas. Beleza? Porque, como eu falei, existem números irracionais que não podem ser atingidos simplesmente como combinações algébricas dos naturais. Fez sentido isso? E esses números todos são chamados números transcendentes. Eu posso pensar nesse percurso assim, eu começo com os naturais, aí eu vou combinando os naturais algebricamente, vou somando e subtraindo, por exemplo. Só fazendo isso eu não chego nos reais. Beleza? Certo? Então, o que tem de muito particular no conceito de número real é que a passagem dos números racionais para os números reais não é uma passagem algébrica. É o que a gente chama de uma passagem topológica ou analítica, porque ela tem a ver com uma ideia de aproximação infinita. Beleza? E a ideia de completude exprime exatamente essa aproximação infinita. Beleza? E aí tem muitas maneiras equivalentes de construir os números reais. Que algumas propriedades supremas, sequências de Cauchy, código de King, e a gente vai falar um pouco de todas elas e como elas são equivalentes e como elas levam a essa ideia que nós chamamos de completude. Mas o que há de fundamental aí é que a ideia de completude não é mais uma ideia algébrica, beleza? É uma ideia que você tem a ver com, vamos dizer assim, o posicionamento das coisas na reta, digamos. Fez sentido isso? Então, os números reais são números de natureza diferente dos outros, nesse sentido, né? Beleza? Bom, e finalizando essa construção, a gente chega nos complexos. Aí, repara, que a gente não vai falar muito dos complexos aqui, mas só um comentário. Nos complexos, eu não botei uma relação de ordem. Perceberam? Por quê? Depois a gente vai falar bastante disso. Porque a gente ouve muito falar que os complexos não podem ser ordenados. Os complexos não têm uma ordem, já ouviram falar nisso. O que quer dizer isso? Na verdade, quer dizer o seguinte: eu não posso, ao mesmo tempo, ter uma ordem nos complexos e ter as operações de soma e multiplicação respeitando todas aquelas propriedades, beleza? Então eu tenho que abrir mão de alguma coisa, certo? Ou eu ordeno ou eu somo e subtraio. Eu não posso ter as duas coisas compatíveis ao mesmo tempo, beleza? Simplesmente por quê? Porque se eu quero ter as operações de soma e subtração respeitando as propriedades básicas que nós conhecemos, necessariamente tem que acontecer o seguinte: nessas propriedades básicas de soma e subtração, uma delas é aquela que nós conhecemos como regra dos sinais, né? Menos com menos é mais, né?
essa regra dos sinais, ela leva como consequência a seguinte coisa: o quadrado de qualquer número tem que ser maior que zero. Então, nos números complexos, eu quero ter o quadrado de um número negativo. Se eu quero ter o quadrado de um número negativo é o quadrado de alguém. Falei errado. Se eu quero ter isso, eu não posso ter ordem. Beleza? Então eu tenho que abrir mão da ordem, porque senão se levaria a uma incoerência. Isso tudo que eu estou falando é para ilustrar o que eu quero fazer aqui, tá? Que é revelar essas relações que às vezes são apresentadas, são escondidas. Fez sentido isso? Sim. Bom, então é isso. Aí, como eu falei, na segunda página vai ver funções, e da mesma maneira que a gente vai falar de números a partir de uma ideia de contagem e medida, a gente vai falar de funções a partir também de duas ideias centrais, que são variação e acumulação, que tem a ver com derivada integral, né? Não vai dar tempo de chegar à integral, mas a gente vai falar das ideias. Então é isso. Antes de vocês ir embora, eu só quero fazer uma consulta, que algumas pessoas já vieram falar comigo, que é o seguinte: nós podemos começar 1h30, só que é assim, aí não, a gente não vai poder terminar 5 horas, tá? A gente vamos colocar um teto 5h30, quando der a gente termina antes, porque acho que começando 1 hora fica muito corrido para algumas pessoas, né? Assim, não dá tempo de almoçar. Então vamos combinar de 1h30 às 5h30 a partir da semana que vem, pode ser? Então a gente vai fazer 1h30 às 5h30 com um intervalo de 10 minutos no meio, beleza? Porque 4 horas seguidas ninguém aguenta, né? E última coisa mesmo sobre avaliação, que eu só quero dizer que eu não vou falar hoje porque eu não sei ainda como vai ser a avaliação. Por que eu não sei? Porque a turma está muito cheia. Então, eu não gosto de fazer prova daquela maneira convencional, uma coisa assim, já para vocês saberem, que na minha vida como professor não existe prova sem consulta. Para mim isso é uma coisa completamente sem sentido, a gente colocar vocês sentados lá 2 horas fazendo coisa sem poder consultar nada. Para mim, eu não sei porquê a gente naturaliza isso como uma forma razoável de avaliar. Então, estou falando como que não vai ser assim. Isso para mim não existe em nenhuma situação, nenhuma matéria eu dou prova sem consulta, tá? Mas eu gosto de ter na avaliação algo que vocês vão fazer em casa, sempre, e algo que vocês vão fazer em grupo. Eu acho que em qualquer disciplina a gente tem que ter uma componente de avaliação em grupo, beleza? E uma coisa que é bom vocês saberem também, que eu vou considerar presença, tá? Eu vou passar a lista de presença e a princípio 75%, né, que é a regra do FRJ, enfim. E aí é o seguinte, eu não vou ser super rigoroso com essa regra, tá? Mas assim, quem faltar um pouquinho mais, eu vou pedir que vocês justifiquem também. Justificar não quer dizer assim, mandar um atestado médico, não precisa ser isso, tá? Mas que vocês, se vocês tiverem que faltar, vocês mandem um e-mail assim, explicando por que vocês faltaram, só para eu saber que vocês não sumiram. Assim, é isso, eu não vou reprovar estritamente, mas quem sumir eu vou reprovar, quem faltar pra caramba e não der satisfação eu vou reprovar, tá? Beleza? Então só para se ligarem nisso. Beleza? E as gravações vão estar disponíveis, esqueci de falar isso também, lá no Google Classroom. A princípio, esses vídeos não vão ficar públicos, beleza? Mas a gente pode decidir coletivamente botar aí, que eu acho que é legal eles ficarem públicos também, porque muita gente pergunta sobre essa disciplina. Só que se eles ficarem públicos, a gente vai combinar o seguinte, antes de botar eles públicos, eu dou um tempo que a gente pode combinar depois com calma, para vocês perguntarem se vocês querem que corte alguma coisa, tá? Por quê?
porque eu não quero que o fato de colocar público iniba vocês de falarem alguma coisa, entendeu? Então vocês podem falar livremente, aí depois a gente resolve se vai ficar público ou não, mas se for ficar público, será com essa condição. Quem pedir para cortar, quiser que corte qualquer pedaço, não precisa explicar não, tá? É só falar, não estou à vontade de divulgar isso, beleza, tranquilo? Mas depois a gente amadurece sobre isso e combina melhor. Beleza, pessoal? E aí, algum comentário mais? Ficou tudo... Tá de boa? Estão animados para essa disciplina? Acham que vai ser legal esse esquema? Podem fazer críticas. Sim. Então é isso. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Todo mundo assinou aí? Todo mundo assinou aqui? Isso aí já é presença de